que vive em nós tem ciúmes. Ele quer que nós vivamos só para Ele. Não aceita jamais dividirmos com o mundo. Exige que nós sejamos 100% dele. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. É Deus habitando em nós, em nosso tempo e coração. Jesus subindo ao céu, não deixou-nos na orfandade, enviou o Consolador para nossa felicidade. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas dentro do meu ser, consagra-me cada dia mais, pois para Ti somente eu quero viver. Ó Espírito Santo da verdade, Tu és a garantia, Tu és a confirmação de que fui por Deus selada, e Tu foste dado a mim como penhor da minha salvação. Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. É Deus habitando em nós, em nosso Deus e coração. Olá, Paz do Senhor, tudo bom? Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vai ser mais um estudo, tá? Nós vamos falar sobre sabe quem? Sim, sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Meu Deus! Então, você vai pegar sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia? Você vai abrir no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Achou? Então eu vou esperar uns minutinhos para você encontrar. Exige que nós sejamos 100% dele. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. É Deus habitando em nós, em nosso tempo e coração. Jesus subindo ao céu, não deixou-nos na orfandade. Achou? Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do 4. Capítulo 1, versículo 4. Tá bom? Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí vamos lá para vocês, né? Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse eles: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até Samaria, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? Então é assim, quando Jesus estava nessa terra, antes de Jesus vir, na verdade, né? Quem veio na frente falando que Jesus ia aparecer foi um homem chamado João Batista. Então ele batizava as pessoas, né? Por isso que o sobrenome dele era Batista, porque ele era batizador de pessoas. Então ele falava: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Vocês têm que se arrepender dos seus pecados, se arrependam. E as pessoas, elas se arrependiam. Então as pessoas que matavam, que roubavam, que era briguenta, que fazia confusão, elas ficavam arrependidas pela palavra de João Batista, né? E aí elas se convertiam, então João batizava elas, então elas nasciam como se estivesse nascendo de novo, sabe? E aí quando a pessoa se batiza com água no rio, tá? Tem que ser água corrente. E então ela começou uma nova vida a partir dali. Então era assim que as pessoas viviam. Se batizava, né? No tempo de João Batista. E aí depois veio Jesus. E aí, o que acontecia? Jesus falou que enquanto ele estivesse ali na terra, ali pregando o evangelho, depois que ele fosse para o céu, ele ia mandar o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele tem que morar dentro da gente, entendeu? O Consolador, o Espírito Santo, ele nos ajuda nos momentos de dificuldade, no momento de tristeza, quando a gente não tem força para orar. Quem ajuda a gente é o Espírito Santo, entendeu? Então todo mundo que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador precisa do Espírito Santo. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Então nós precisamos buscar pelo Espírito Santo. Que Jesus falou aqui que era para eles ficar em Jerusalém, né? Que aqui era o último dia de Jesus ainda nessa terra, aqui no livro de Atos. Jesus estava instruindo os discípulos. Olha só, vocês vão ficar em Jerusalém, né? Tinha uma igreja lá. E aí vocês vão ficar buscando, intercedendo e orando. Para buscar o Espírito Santo precisa orar, gente. Precisa orar, entendeu? Você tem que deixar aí o videogame de lado. Você tem que deixar aí o joguinho. Tem que deixar a televisão de lado. Porque enquanto você estiver dividido, eu vou assistir um pouco de desenho, depois eu vou orar. Eu vou ficar aqui um pouquinho gravando os vídeos, depois eu vou orar. Não. Jesus quer você, que nem fala esse louvor, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele quer que a gente seja 100% dele. Nossa, mas eu vou ficar doido. Não, ninguém fica doido. É sério, ninguém fica doido. A pessoa fica melhor. A visão da pessoa abre, você começa a sonhar com o céu, Deus começa a mostrar para você, quando for o arrebatamento, as coisas que vai acontecer nessa terra, Deus começa a mostrar para você por quê? Por causa do Espírito Santo, tá bom? Então, você precisa orar, se consagrar ao Senhor. Tia Raquel, mas criança faz jejum? Faz, criança pode fazer jejum. Tá bom? Então você pode ficar uns minutinhos, adiantar, não tomar café no horário que você acorda, você ora. Senhor, eu vou fazer um jejum para o Senhor me dar o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela sabe, ela sente, entendeu? Então você pula o momento do café direto pro almoço. Você não vai ficar o dia inteiro sem comer, se você não está acostumado a jejuar, entendeu? Quem está acostumado a jejuar há muito tempo consegue ficar bastante tempo sem comer. Mas quem não tem, então tem que começar devagarzinho. Você pode fazer 1h30 de jejum, 1 hora, entendeu? Se a sua mamãe for crente, se ela jejum, aí você pode falar para ela te ajudar, certo? Mas se a sua mamãe não for crente, nem o seu papai, você é sozinho, você começa devagarzinho, fazer 40 minutos, aí depois você toma café. Aí depois você vai aumentando, por exemplo, você pode fazer um dia sim, um dia não de jejum, você faz 40 minutos, aí depois você aumenta para 1 hora, entendeu? É devagarzinho. Então o jejum, para buscar o Espírito Santo,
Você, enquanto você tá jejuando, você não vai ficar assistindo televisão, assistindo filme, jogando videogame, entendeu? Você lê a Bíblia, você ajuda na sua casa o que você tiver para fazer. Mas você tem que ficar com o pensamento ligado em Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu tô deixando de tomar café por esses minutos, porque eu quero que o Espírito Santo me ajuda. Eu quero que o Senhor tira essa tristeza de mim, esse vazio, preencha esse vazio, sabe? Então, se você for insistindo na oração, na vigilância, não falando mais palavrão, não falando mais na gíria, Deus, ele vai ajudar você, tá bom? Então, nós vemos que em Atos, Jesus instruiu os discípulos que eles tinham que ficar em Jerusalém buscando ao Senhor. Vocês têm que buscar intercedendo, pedindo pelo Espírito Santo. E eles ficaram ali em Jerusalém. Quando eles foram para lá, foi bastante gente, né? Só que depois de um tempo as pessoas foram desistindo. Porque às vezes demora assim, sabe? Aí você começa a desistir. Acho que Deus não tá nem ouvindo minha oração. Eu acho que Deus não gosta de mim. Não pode pensar assim. O inimigo da nossa alma, ele quer que a gente pense assim. E Deus não vai te ouvir, não. E olha, Deus nem vai te perdoar. Deus nem vai ouvir você, porque você não toma cuidado, você xinga seu irmãozinho, sua irmãzinha, você não quer ajudar na sua casa, Deus não vai te ouvir, não. Não pense assim, tá bom? A nossa vida, todos os dias, é uma busca constante. Se é constante, porque é todos os momentos, todos os dias, entendeu? Então você sempre vai estar, meu Deus, me ajuda, eu não quero me sentir assim, eu quero obedecer os meus pais, eu quero obedecer a tua palavra. Você precisa ler a Bíblia, porque na Bíblia você vai encontrar as instruções certinhas para você obter o Espírito Santo. Leia os evangelhos, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, no comecinho, depois que Jesus foi embora, né? O que foi que aconteceu com os discípulos, como foi que o Espírito Santo aconteceu na hora da oração, que eles estavam orando. Eles não esperavam que ia ser aquele dia. Todos os dias eles estavam ali orando em Jerusalém, que Jesus tinha pedido. Só que eles não sabiam. Deus falou assim que vai ser no dia 5, por exemplo. Não. Porque Jesus, ele vai olhando o seu coração. Conforme o seu coração tá com sede de buscar, insistindo, aí Deus, meu servo, agora sim eu vou derramar o Espírito sobre ele, entendeu? E aí você vai sentir uma presença muito boa, você vai sentir vontade de chorar, você vai querer bater palmas, e cada um sente de um jeito. Às vezes as pessoas até falam em línguas, mas mesmo que você não fale em línguas, não pode. O Levi tá querendo aumentar o rádio aqui. Ainda que você não fale em línguas, mas só de você sentir a presença forte significa que você já recebeu. Depois que acontecer isso com você, que você sentir essa presença maravilhosa, uma coisa muito boa, que você vai pensar assim, meu Deus, fica aqui dentro de mim, não vai embora nunca mais, sabe? Que é uma coisa muito boa quando o Espírito Santo vem. Então, você vai fazer de tudo para não perder o Espírito Santo. De tudo mesmo, de tudo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vai embora, é porque ele fica triste com as nossas atitudes. Ele fica muito triste. Então ele não vai ficar numa casa, que é o nosso coração, né? Nosso coração é uma casa. Ele não vai ficar numa casa onde você tá deixando outras pessoas fazer morada. Quem são as outras pessoas? As outras pessoas pode ser o vício do jogo, pode ser agir o palavrão, entendeu? Tudo isso é coisa do inimigo. Aí se você ficar fazendo a vontade do inimigo e querendo fazer a vontade de Deus, não dá. O Espírito Santo vai ficar triste, vai embora. O Espírito Santo, que nem falou o louvor, quer que nós sejamos 100% dele. Então você tem que fazer de tudo para agradar a Deus, de tudo mesmo. Para que o Espírito Santo, ele permaneça no seu coração, tá bom? E outra coisa, é o Espírito Santo que vai levar você para o céu. Sim, o Espírito Santo tem um papel fundamental no dia do arrebatamento, que ninguém sabe quando vai ser, só Deus sabe, nem Jesus sabe, nem os anjos. Então, quando a trombeta tocar,
Se você tiver Espírito Santo, você vai ouvir. Se você não tem Espírito Santo e você sabe que precisa buscar, mas não busca, você não vai ouvir. Porque para ir morar no céu precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai ajudar a transformar o nosso corpo e para a gente poder chegar até o céu. Entendeu? Então você precisa buscar. Então você pode começar hoje, quando você estiver ouvindo esse programa, você vai dobrar o seu joelho, você vai falar: meu Deus, me ajuda, me dá o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda a gente a compreender a palavra de Deus, sabia? Às vezes você lê a Bíblia e não entende. Meu Deus, eu não consigo entender. Então tudo isso o Espírito Santo, ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Você pode pedir o espírito de discernimento, de sonhos, espírito de sabedoria. Quando você tem o Espírito Santo, você vai ter uma coisa interessante que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que se chama fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, você tem que ficar pedindo. Nós vemos aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, que é 12, 7. 12, 7. No 12, 4 fala assim, ó. Capítulo 12, versículo 4 fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo, ele tem diversos dons, entendeu? Ó, aqui no 8 fala assim: porque a um, pelo Espírito, que é o Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos. Se é Espírito de Deus que está falando na vida daquela pessoa, daquele pastor, ou se é o Espírito do engano. Porque o Espírito do engano, ele também tenta imitar o Espírito Santo, entendeu? O Espírito do engano, ele também fala em línguas, ele também é inteligente na palavra, entendeu? Só que ele engana. E a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós temos que pedir o Espírito Santo, e se a gente tem curiosidade a respeito da língua estranha, o Espírito Santo, ele pode nos dar o discernimento de línguas, né? O Espírito Santo, ele pode operar, às vezes numa oração a pessoa é curada, é o Espírito Santo que faz isso. Às vezes numa oração a pessoa cai, manifesta, né? Cai endemoniada. É o Espírito Santo agindo ali, né? Que não aguenta o poder de Deus, então o inimigo cai por terra e aquela pessoa é liberta. Então, se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade. Não pode. Você tem autoridade, você tem poder nas suas mãos. Entendeu? Assim como os espíritos enganadores dão poder para os servos deles, quem são os servos dos espíritos enganadores? São os bruxos, os feiticeiros. Eles têm poder, né, de fazer curas, milagres, de fazer coisas incríveis. Os crentes que buscam o Espírito Santo também têm poder, têm mais poder do que eles. Tanto que se você for confrontar uma pessoa, uma bruxa, por exemplo, se você for confrontar ela, se você tem o Espírito Santo, você vai conseguir. Porque você tem o Espírito Santo. Entendeu? E o Espírito Santo vai revelar o que está passando no coração da pessoa. O Espírito do engano não tem esse poder. Ele não sabe que ele não é onisciente que nem o nosso Deus. Onisciência é quando a pessoa sabe o que tá pensando. Sabe o que está passando ali no coração. Ah, agora ela está tramando que vai fazer tal coisa contra a minha vida. Então eu vou orar para Deus não permitir. Então Deus é onisciente. Então o Espírito Santo revela para você, entendeu? E o Espírito do engano não tem esse poder. O Espírito do engano não tem o poder de estar ao mesmo lugar, no mesmo lugar ao mesmo tempo, em outros lugares. E o Espírito Santo tem.
Tanto que cada um de nós, mesmo que mora no Japão, na Itália, na China, que busca o Espírito Santo também tá lá, tá aqui, tá lá. E quando você se encontra com outro cristão de um outro lugar, por exemplo, bem longe, quando aquela pessoa vem cumprimentar você, paz do Senhor, ou então Shalom, a paz de Deus. Se aquela pessoa tem o Espírito Santo, você também tem, o Espírito vai testificar e você vai sentir essa pessoa é de Deus. Ou então, quando vem uma palavra, você está ouvindo uma palavra assim e você não conhece aquela pessoa que está pregando, sabe? Aí aquela pessoa vem falando de Deus para você. Se você tem Espírito Santo e aquela pessoa também tem, o Espírito vai testificar, concordando de que vocês dois são da parte de Deus. Entendeu? É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sabe? No fim dos tempos, que agora é o tempo do arrebatamento, tem muitos falsos espíritos no mundo inteiro enganando as pessoas. As pessoas pensam que é de Deus. Ai, é Deus, olha! Mas não é o espírito do engano que está atuando, que faz igualzinho, entendeu? O Espírito Santo não vai mandar a gente pecar contra Deus. Ai, não tem nada a ver, Deus revelou que não tem nada a ver. Cuidado, tá bom? Então, esse programa de hoje foi diferente para alertar você que você precisa do Espírito Santo, tá bom? Você precisa com urgência do Espírito Santo. Então você vai orar, você vai pedir, Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso. Você vai passar muita dificuldade, que as pessoas não vão entender. Tem pessoas que não vão entender, vai xingar você. Só que Deus vai te dar graça. Para Deus te dar graça, você precisa ler a Bíblia, estar em vigilância. Ah, eu vou ler a Bíblia e eu vou orar, só que mais tarde eu vou na casa do meu colega jogar videogame. Então, aí não dá, né? Fica difícil. Tá bom? Você precisa do Espírito Santo. Para quando vir um sentimento ruim dentro de você, você já saber que o Espírito Santo vai tocar em você. É o inimigo querendo jogar seta na sua mente. Por isso que a gente precisa das armaduras, né? Então você vai buscar as armaduras, você pode ler lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, tá bom? A gente já falou no programa a respeito das armaduras. Então, você busque o Espírito Santo. Se você sentir vontade de chorar, você chora na oração. Meu Deus, me ajuda, Senhor, eu quero, eu preciso. Fala comigo em sonho, fala comigo, usa alguém na igreja, né? Deus usa as pessoas para falar com a gente. Olha, às vezes você ora e você ora em silêncio, assim, em espírito. Orar em espírito é você orar com a boca fechada, só com o pensamento. E aí quando chega na igreja, Deus revela, olha, Deus está falando que você orou assim, assim, do jeito que você orou, Deus usa a pessoa para falar, para você saber que realmente é Deus que está ali, porque o inimigo não sabe o que a gente pensa. Se a gente ora em espírito, o inimigo não sabe, tá bom? Mas a gente sempre tem que estar pedindo ao Senhor, mas a gente tem que sempre estar na vigilância. Deus fala com a gente na palavra, Deus fala com a gente em sonho, Deus usa alguém para falar com a gente, tá bom? E você desperta na oração, no jejum, desperta. Na leitura da palavra, claro, né? E na vigilância, né? Que não adianta orar e não vigiar. Você que está ouvindo esse programa, você não é crente ainda, você pode aceitar Jesus, tá? Você levanta sua mãozinha, você vai repetir comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, para quando o Senhor voltar, eu seja arrebatado. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo, para que ele possa me instruir nas minhas dúvidas, nas minhas dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. Agora você é uma criancinha crente. Se você é uma criança que conhece a palavra, que seus pais já são da igreja,
que são crentes, se você tá rebelde aí, você vai fazer um concerto com Deus, tá bom? Faça um concerto com Deus, porque se Jesus voltar e você estiver na rebeldia, fazendo tudo, desobedecendo a sua mãe manda você orar, você não quer orar, sua mãe pede pra você ajudar, você não quer, você briga com todo mundo, fica bravo, nervoso, né? Nervosa. Então você precisa fazer um concerto com Deus. Você fala assim: Senhor Jesus, eu faço um concerto contigo, reescreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue e me dá o teu Espírito Santo para que eu possa melhorar a cada dia na tua presença. Amém? Então agora você que aceitou Jesus, você que se reconciliou, né? A gente pode dizer que se reconciliou, ou seja, voltou para a casa do Senhor novamente. Vocês vão fazer de tudo para ter o Espírito Santo. Vão orar, vão jejuar, vão ler a Bíblia, tá bom? Vocês vão fazer de tudo para ter o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dar revelações para você, vai instruir vocês em tudo que vocês precisarem. Tudo que vocês precisarem, tiverem dúvida, é o Espírito Santo que vai auxiliar. Em tudo que vocês precisarem, é o Espírito Santo quem vai auxiliar vocês, tá bom? Dando sabedoria, discernimento. Vocês vão buscar pelo fruto do Espírito também, tá? Senhor, me dá o teu Espírito Santo e o fruto também. Porque aí vocês vão lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22... Vocês vão ler o que é o fruto do Espírito. Aí depois, no próximo programa, eu vou falar sobre o fruto do Espírito, explicando direitinho, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Fica com Deus. O Espírito Santo que vive em nós tem ciúmes. Ele quer que nós vivamos só para Ele. Não aceita jamais dividirmos com o mundo. Exige que nós sejamos 100% dele. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. É Deus habitando em nós, em nosso tempo e coração. Jesus subindo ao céu, não deixou-nos na orfandade, enviou o Consolador para nossa felicidade. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas dentro do meu ser, consagra-me cada dia mais, pois para Ti somente eu quero viver. Ó Espírito Santo da verdade, Tu és a garantia, Tu és a confirmação de que fui por Deus selada, e Tu foste dado a mim como penhor da minha salvação. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. É Deus habitando em nós, em nosso tempo e coração. Jesus subindo ao céu, não deixou-nos na orfandade, enviou o Consolador para nossa
nossa felicidade. Espírito, Espírito,